aqui era uma camiseta de malha, ela tem uma certa elasticidade, tirei essa parte. Vou marcar aqui um dos dedos, né? Que vai ser o marionete, que é o nosso mais ou menos do tamanho. Dessa margem porque eu quero virar aqui, ó. Dá o tamanho de 3 dedos, porque quando fazer o círculo ele fica com flexibilidade. Eu tirei o molde para ter noção do tamanho do dedo, mas o espaço é bem maior. Como ainda vai ser costurado, eu cortei maior que o dedo, 3 dedos. E um pouco mais comprido, que eu vou fazer um abanhadozinho. Quem tiver máquina, costura na máquina. Quem não, pode costurar a mão, que também dá o mesmo resultado. A costura à mão tem vários tipos de costura. Eu gosto de costurar tipo eu estivesse costurando saco. Ela engancha um pouquinho porque a linha está comprida. Mas é só puxar que ele volta ao normal. Então assim, vai um ponto. Passa. Automaticamente ela já está por dentro, ó. Prestando atenção na camisa, eu vi que tem um abanhado, então vou aproveitar o abanhado. Eu vou virar aqui nessa posição, marcar o dedo, e quando costurar, aqui já vai estar abanhado. Mas para isso eu tenho que cortar na medida do dedo, porque já vai estar abanhado. Bem na medida que já está, né? Sabendo aqui para cima eu vou cortar maior. A mesma margem que deixei para cá, para os dois lados, deixo para cima. Olá, voltei para colocar as orelhinhas do guaxinim, do urso, da girafa, do coelho e do jacaré. E o Kiko vai fazer o detalhe da pintura. Esse é o guaxinim, ele tá com a base, já tinha feito a parte do tecido e o Kiko fez a pintura. Isso aqui vai me ajudar a colocar a orelha. Pano dobrar aqui, dar outra dobra, costurar e... E vai pôr algum enchimento ou não? Não, porque ele já tá dobradinho aqui, ó. Ah, legal. Entendeu? Aí ele já fica mais cheinho. Como é que é o movimento da dobra? Aqui, ó. É uma dobra e depois uma outra dobra. Isso. Que nem estivesse fazendo barquinho. Ele tá do avesso ou ele vai ficar Não, desse ele já jeito? tá fechadinho. Tá. Ele vai ficar desse jeito. Costuradas as orelhas, mesmo não tenha alinhada, mas dá um movimento.
foi costurado porque a gente ficou com receio de colar e soltar uma orelhinha e a criancinha colocar na boca, né? Para segurança é muito bom. Aí o Kiko vai fazer o detalhe da pintura, que vai ter os bracinhos pintados, boca, focinho, e aí será o guaxinim. Usando o mesmo pano, dobrei, dei um ponto aqui, e essa parte vou fazer a boca do jacaré. Corto o excesso, a parte que eu viro. Eu tô traçando a linha de lá pra cá para ir estreitando o bico do jacaré. Assim, ó. Passo pra cá, passo pra lá. Dando forma. Preso, eu tô passando a linha daqui pra cá para dar mais forma ao bico do jacaré e a cabeça. Vou dar mais os 3 pontos, aí ficará ideal. Como vocês estão vendo, a gente tá costurando bastante, porque temos a preocupação da segurança da criança, né? Para que não solte a peça e ela possa colocar na boca. Aqui quem vai manipular a peça é os pais, mas se deixar num canto e a criança pegar, possa ser que leve até a boca. Para fazer essa parte, eu fiz assim, ó, virei o pano, enrolei que nem aqueles canudinhos de jornal, do ponto aqui, fechei até aqui, que é assim, e daqui eu vou subir e criar a cabeça da girafa. Olha que gracioso, já dá a intenção, né? Já parece uma girafa. E com a pintura, vai ficar muito bom. Aqui será as 2 orelhas do coelho. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz as outras, dobrando. Sendo que isso aqui eu vou deixar ela para frente, para deixar aquela aberturinha que tem na orelha do coelho. E aqui será a orelha do coelho. Vou fechar embaixo, fechar em cima e dar só uns pontinhos para não ficar abrindo. Assim, e essa aqui virou um pouco para dentro, para dar o acabamento. E dar outra virada. Aqui eu vou dar o ponto. E em cima também outro ponto. E fica a orelha do coelho. Só falta o urso, vou fazer as orelhinhas, como são redondas, eu vou cortar uma bolinha. Um pouco maior. E virar toda. Eu vou usar o mesmo esquema do fuxico.
Eu dou um alinhavo, viro e vou puxar. O marionete de osso. Muito feliz de fazer pela primeira vez. E por ser os primeiros, estamos ficando felizes com o resultado. Guaxinim, girafa, coelho, urso e jacaré.
o elástico aqui para que fique firme no dedo. Deixamos solto porque vai ter a medida. Eu peguei o tecido com a própria bainha para colocar o elástico. Aproveitar, abrir de um lado e do outro. Pedaço de arame e retorci com um alicate para poder prender o elástico. Para ser o guia, né? Abrir de um lado e vou abrir do outro após a costura, cuidando para não rasgar para o outro lado. Depois de solto, agora eu vou colocar com a ajuda do alicate, empurrando. Chegando na outra parte aqui, ó, vai puxando. Vou deixar com uma margem para depois poder amarrar na medida que não aperte muito o dedo. E assim ficou. Todos estão com elástico. E agora é só amarrar na medida do dedo de quem vai usar.